Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou marido da Mari, pai do Pedrinho de 2 anos, quase 3, e pai do João, que ainda está na barriga da Mari, de 7 meses. E eu sou pastor da Rede Jovens aqui da nossa igreja. Quem vem aos sábados já deve ter me visto aí algumas vezes. E se você é jovem, adolescente, está aqui no culto de domingo, continue vindo no culto de domingo, mas eu quero te convidar para você também estar no sábado com a gente. Vai ser maravilhoso. Nosso culto é às 19 horas. Então, se você tem entre 13 anos e 30, 31, 32, 33, e até a idade, se você achar que você tem o espírito jovem, você vai ser muito bem-vindo lá com a gente, vai ser uma bênção. E eu queria compartilhar com vocês essa noite a palavra, e o tema dessa palavra, o título dessa palavra é A Vida é um Conto de Falhas. Esse título ele surgiu porque você já deve ter percebido que a sua vida não é aquela historinha que nós às vezes sonhamos e acreditamos quando a gente era criança, que tudo vai ser um conto de fadas. Na verdade, talvez esteja sendo mais um conto de falhas até do que um conto de fadas, dependendo das suas decisões, daquilo que você tem visto. Mas por que a nossa vida é mais um conto de falhas do que um conto de fadas? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, e você se conhece, você sabe muito bem como é a sua vida, como é o seu coração, você já percebeu que não dá para ser uma pessoa melhor, por mais que você tente. Sabe aquele dia que você acorda, aquelas listas que você faz no começo do ano? Esse ano eu vou emagrecer. Eu vou para a academia mais vezes, eu não vou comer tanto chocolate. Você já percebeu que a gente falha miseravelmente, sim ou não? Hoje você fala, amanhã eu vou ser melhor. E aí é uma segunda-feira, você já acorda atrasado do trabalho, alguém já te corta no trânsito, aí você já chega 9 horas da manhã irritado no seu trabalho. Se alguém te dá um bom dia, você fala, bom para quem? Então você percebe que nem sempre a gente consegue ser melhor. Na verdade, na maioria das vezes a gente não consegue. A gente não consegue. Então, parece que não conseguimos evoluir, mas isso tem uma razão. Tem uma razão porque a notícia dessa noite é que é impossível. É impossível eu ser uma pessoa melhor amanhã do que eu sou hoje, ou tentar ser melhor hoje do que eu fui ontem. Sabe por quê? Porque enquanto nós pensarmos que aquilo que eu faço é que eu preciso mudar, a gente não vai conseguir mudar. Por quê? Porque não se trata sobre comportamento. Não se trata sobre aquilo que nós fazemos. E na verdade, isso é que é o Evangelho. O Evangelho, ele é muito mais do que uma religião. É muito mais do que um estilo de vida. O Evangelho é sobre crer corretamente. Sobre, de fato, crer sobre aquilo que a palavra nos diz. E à medida que eu creio corretamente, aí sim, os meus comportamentos mudam, as minhas escolhas mudam, o meu estilo e minha maneira de viver vai mudando. Então, quando eu creio corretamente, quando eu penso corretamente sobre quem eu sou, sobre aquilo que Jesus fez por mim, aí sim, a minha vida ela começa a se moldar de outra forma. Todas as áreas da nossa vida são influenciadas por aquilo que nós cremos. Tudo aquilo que você crê é que diz como você vive. Quer ver um exemplo? Se você está andando na calçada aqui, no centro, de repente tem alguém instalando alguma coisa no alto, numa escada. O que você faz? Você passa debaixo da escada ou você atravessa a rua? Talvez você fale, não, eu não creio nisso, mas você passa e sempre dá, né? Talvez teria sido melhor ter atravessado a rua. Por quê? Porque existe uma superstição que se você passar debaixo da escada, você vai ter azar. Certo? Isso é no Brasil todo. Então a gente muda o nosso comportamento para não passar debaixo da escada, atravessa a rua, né, dá a voltinha ali, mas a gente fala, não, eu só dei aqui porque vai que cai alguma coisa, mas na verdade a gente crê. Ou então, por exemplo, aquela fala que você já deve ter ouvido, não fale sobre os seus sonhos porque eles não vão se realizar. E aí você fica em silêncio, né, só por precaução, você fala para eles não... Né? Vai que é verdade, vai que o universo conspira, né? Ou então, se você andar no sereno, você vai pegar gripe. As avós são mestre, né? Nessas situações. A minha mãe não pode ver o Pedrinho sem meia, maior calor de 40 graus, vamos botar a meia que vai ficar gripado. Então, essas coisas que nós cremos molda o nosso comportamento. Molda, talvez você até fale que não, mas no fundo, talvez sem perceber, você está crendo em alguma coisa que está moldando como que você decide.
E o que nós cremos? Nós que somos cristãos, o que nós cremos? Aí eu vou pedir para você abrir em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos tratar da carta de Gálatas essa noite, do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Nós vamos começar nesse capítulo 1, versículo 4. E enquanto você abre aí, você pode separar no seu celular. Eu queria que você fechasse os olhos aí no seu lugar. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, Deus. E eu quero te pedir essa noite que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que aquilo que já está preparado do Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, Deus. Que teu Espírito Santo nos conduza nesse ensinamento, que a gente possa sair daqui essa noite com essa semente sobre o nosso coração e a gente possa, durante a nossa semana, durante a nossa vida, ter essa palavra ecoando para que a gente possa gerar frutos naquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, o nosso Pai, havia planejado. Então a primeira coisa que nós cremos sobre o Evangelho, que está aqui nesse versículo 4, é que Jesus entregou a sua vida por nossos pecados. Isso quer dizer que eu e você éramos impotentes. A gente não conseguia nos tirar dessa situação. Por mais que a gente tentasse, a gente só produzia pecado. A gente estava perdido. Por exemplo, se você vê uma mangueira. Vamos supor que você está passando na rua, você vê uma mangueira, e aí você olha lá para cima e você vê que ela está cheia de maracujá. Sim? Não faz o menor sentido, né? Por quê? Porque uma mangueira só sabe da manga. Um pé de maracujá só sabe da maracujá. Adivinha o que eu e você somos? Nós somos uma pecadeira. E o que uma pecadeira dá a gente? Pecado. Esse é o nosso fruto. Nós só conseguíamos produzir pecado. Isso era quem a gente era. A gente não conseguia, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu batalhasse, por mais que eu desejasse, por mais que eu tentasse mudar o meu comportamento, aquilo que eu pensasse, a forma de eu viver, eu só conseguia gerar pecado. Eu só conseguia gerar esse fruto que vinha de mim. E o que Jesus fez, que diz nesse versículo? Ele nos substituiu. Ele viveu a vida que a gente deveria viver, a morte que a gente deveria morrer e substituiu a nossa vida. Então, quando nós falamos e nós entendemos quando alguém fala assim, olha, Jesus morreu para você ter uma segunda chance. A gente entende isso, existem músicas que falam sobre isso. Mas se Deus tivesse nos dado uma segunda chance, adivinha o que a gente faria com essa segunda chance, gente? Estragaria de novo. Aí ele daria uma terceira, a gente estragaria de novo. Ele daria uma quarta, a gente pecaria de novo. Então o que Jesus fez não foi nos dar uma segunda chance. Ele mudou a nossa natureza, mudou a nossa vida. Ele morreu em nosso lugar e disse, agora vocês são outra coisa. Vocês não eram o que eram. Porque se vocês continuassem sendo o que vocês eram, vocês iam continuar pecando, gerando frutos, sendo uma pecadeira. E aí o que Deus Pai fez? Ele aceitou esse sacrifício de Jesus, essa obra de Cristo em nosso lugar. E por que ele fez isso? Por que Deus aceitou a obra de Cristo em nosso lugar? Simplesmente porque Ele quis, pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor. Pela sua graça e misericórdia, Deus aceitou o sacrifício de Jesus, que deveria ser o nosso sacrifício, para nos dar uma nova vida. Então, o que Paulo está nos dizendo nesse início da carta de Gálatas? Ele está dizendo o seguinte, olha, sabe o que você precisa para ser salvo? A resposta é nada. Você não precisa fazer nada além de crer no sacrifício de Cristo. Não, então eu não preciso ler mais a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso ir à igreja. Paulo está nos dizendo, nada, porque é pura graça. A salvação veio de Deus. Do início ao fim, ela é a obra de Deus na nossa vida. Então eu não preciso fazer nada, a não ser crer em Jesus. Então, o que nos faz mais santos e justos diante de Deus não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Jesus fez naquela cruz. E aqui é a primeira maravilha do Evangelho. A primeira notícia do Evangelho, que é maravilhosa, é uma notícia onde Jesus já fez tudo naquela cruz. Então eu e você não precisamos fazer nada? Sim, nós não precisamos fazer nada além de crer nele. E aí, a gente entra num outro passo, que é o seguinte, é pensar, bom, já que eu estou salvo, agora sim eu preciso tentar ser uma pessoa melhor. Tudo bem, antes eu não conseguia, mas agora Jesus me alcançou e eu fui salvo. E agora eu preciso fazer coisas, já que eu mudei,
Eu preciso agora mudar o meu comportamento. Eu preciso tentar ser uma pessoa melhor. Eu preciso tentar ser aquela versão melhor de mim mesmo. Só que Paulo, ele continua, no capítulo 3, ele vai dizer que isso também é impossível. No capítulo 3, lá no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei? Ou seja, ele está falando o seguinte: vocês receberam a salvação porque vocês fizeram algo ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei, ou seja, por causa do bom comportamento, por causa de alguma coisa que vocês fizeram, ou porque creram na mensagem que ouviram? Ou seja, o que Paulo está nos dizendo aqui é: ok, vocês entenderam, vocês não fizeram nada, vocês foram salvos, e agora vocês estão tentando fazer algo para continuar naquele status. Quando você foi salvo e encontrado por Jesus, você foi santificado, você foi justificado, você foi amado, você se tornou filho e filha. Agora vocês acham que aquilo que vocês fazem dão mais alguma coisa para vocês? Não, vocês já têm o que vocês precisam. Aquele que começou a obra é o Espírito, é aquele que mantém esse status sobre você. Ou seja, não dá para eu ser mais santo do que eu sou quando Jesus me encontrou. Não dá para eu ser mais justo e ser mais amado por Deus do que no dia que Ele me encontrou e me transformou. Eu não consigo ser essa pessoa melhor. Eu não posso ser essa pessoa melhor. Não tem como. Se eu tento, naquilo que eu faço, ser algo, eu estou me aperfeiçoando pelo meu próprio esforço, pela força do meu braço. Então, eu tenho que ter essa absoluta convicção que Jesus morreu por mim, e isso é suficiente. E nesse dia que eu creio, eu me transformo em santo, justo e amado. E isso não muda, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, seja coisas boas ou coisas ruins, eu continuo sendo amado, santo e justo diante de Deus. Por quê? Porque tem a ver com a cruz. Tem a ver com Jesus. Então não é o que eu faço que me torna mais santo, é o que Jesus fez naquela cruz. Por exemplo, vamos supor que um dia nós queremos sair com o Pedrinho, eu e a Mari, a gente arruma ele, a gente sai de casa e no meio do caminho ele se lança numa poça de água ou numa poça de barro, que aliás acontece de vez em quando. Ele se joga na poça e ele fica todo sujo, a gente tem que voltar para casa, tirar a roupa dele, trocar a roupa dele. O fato dele ter se lançado naquela poça, naquela lama, mudou o fato dele ser meu filho? Sim ou não, gente? Não, ele continua sendo meu filho mesmo na lama. Mesmo na lama, porque nada muda o status que ele é. Isso quer dizer que você foi alcançado por Jesus. E vamos supor que você comete um pecado. Isso não muda quem você é, você continua sendo filho, amado e justo por Ele. Amém? Amém? Então não é o meu comportamento que diz o que eu sou. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu creio, é aquilo que Jesus fez na cruz por mim. E quando eu creio no Evangelho, eu sei que eu sou filho de Deus, eu não tenho mais uma fé falsa que é aquela sustentada por aquilo que eu faço, eu então começo a viver da forma correta. Então, você crê que Jesus morreu pela sua vida, sim ou não? Você crê que você foi lavado pelos seus pecados, amém? Você crê que Ele te ama? Você crê que Ele levou aquelas maldições e pecados naquela cruz, amém? Você crê que Ele te substituiu e te salvou para uma nova vida, sim? Então se você crê nisso, você é filho porque você foi adotado por Ele. Você é justo porque você foi justificado pela fé. Você é santo porque você foi separado por Deus. E você é amado porque Cristo morreu pela sua vida. Não tem nada a ver com aquilo que você fez ou faz hoje. Tem a ver com Cristo naquela cruz. Isso é a verdade sobre nós. Essa é a crença correta que nós precisamos ter sobre nós mesmos. Isso não é o nosso foco, isso não é o nosso alvo. Esse é o nosso ponto de partida. Então quando Jesus me alcançou, eu não caminho para eu ser mais amado e justo. Esse é o meu ponto de partida. Eu sou amado hoje, eu sou justo hoje, eu sou santificado, separado por Ele. E eu caminho assim. Eu não caminho para ser, eu caminho porque eu sou. Eu sou essa pessoa porque Jesus me encontrou. E quando eu creio nisso, eu decido viver assim. Quando eu creio que eu sou santo e justo, eu decido viver assim. Então aquilo que eu creio começa a mudar a maneira
que eu decido, a maneira que eu tomo as minhas decisões. E quando eu faço isso, quando eu creio nisso, eu sou arrancado daquele solo onde eu era pecadeira e eu sou enxertado na videira viva. E aí eu não sou mais uma pecadeira, eu sou um ramo da videira. E aí o que começa a fluir em mim é a vida de Jesus e a vida dele, não é o que eu fiz. Não, eu não me arranquei e me coloquei lá. Jesus me arrancou e me colocou nele. E aí eu fluo a vida dele. E o fruto que eu gero é o fruto que vem dele. Não é nada do que eu faço. E aí a minha natureza mudou. Eu não sou mais uma pecadeira. Eu não consigo mais só gerar pecados em mim. A minha natureza mudou. Ou nós vivemos na liberdade de entender que o Evangelho é para o bom e para o mal. Que Deus derramou a sua graça simplesmente porque Ele deseja e tem prazer nisso. Que não importa o que você faça ou deixe de fazer, é a graça de Deus. E nenhum mérito ou esforço humano é suficiente para a salvação. Que vivemos para agradar a Deus, não para ser salvos, mas porque somos salvos. Ou nós abraçamos outro evangelho, acrescentando tarefas e comportamentos como fundamentais para se alcançar a graça e a salvação. O evangelho é maravilhoso, gente, porque ele nivela todo mundo. Ele nivela todos nós. Porque você imagina hoje, quando você é adolescente e você tem uma preocupação só, que é tirar boas notas na escola. Você tem muito tempo livre. E aí aqueles que são adolescentes, nós vemos isso com o pessoal do Livres aqui, eles se dedicam na obra, eles dormem aqui na igreja. Deve ter um quarto com um colchão aqui para eles, não é possível. O Joãozinho que estava dançando aqui, eu encontro ele na igreja o tempo todo. Por quê? Porque eles têm tempo para se dedicar à obra, eles têm tempo para orar mais, eles têm tempo para ler mais a palavra. E aí você cresce, você primeiro começa a trabalhar, talvez você faça faculdade, e aí seu tempo vai diminuindo, depois você constrói uma família, depois você tem filhos, e o máximo que você tem para orar é aqueles minutos que você chega cansado do trabalho e se joga na cama. Aí se Deus olhasse para nós e fosse medir pelo nosso comportamento quem é mais amado, santo e justo, com certeza Ele ia olhar para os pais e mães, para os trabalhadores, para aqueles que dedicam a vida deles para pagar as contas e falar, olha, vocês são menos santos, menos justos, menos amados. Mas essa não é a régua de Deus, a régua de Deus foi Jesus. Então quando Jesus está sobre mim e você, mesmo que eu chegue cansado do meu trabalho, eu durmo no meio da oração, isso não muda o status de quem eu sou, eu continuo sendo amado, santo e justo por causa de Cristo naquela cruz. Fuja daqueles discursos que nós ouvimos assim, olha, se você fizer um encontro tal, a sua vida vai ser transformada. Nós temos aqui na nossa igreja a Escola do Discípulo, a Universidade da Família, eu sou professor da Escola do Discípulo, e gente, isso tudo é ferramenta de Deus, é tudo maravilhoso, é incrível, façam, porque isso nos ajuda, nos aproxima de Deus, nos aprofunda em Deus, mas isso não te salva. Isso não salva a sua alma e não salva o seu coração. Um dia que alguém vier e falar assim, olha, você precisa fazer o curso tal, o encontro tal. Isso vai salvar a sua vida, transformar a sua vida. Mentira, o que salva a sua vida e transforma é Jesus. Se nesse curso você encontra Jesus, a sua vida vai ser transformada. Se nesse encontro você encontra Jesus, a sua vida vai ser transformada. Não é o curso X ou Y que vai salvar o seu casamento, é Jesus. Recentemente, eu e o pastor Guilherme, a gente teve uma grande oportunidade de participar do Legendários aqui. Incrível. Se você é homem, você é esposa, envie seu marido. Eu aconselho que todo mundo que puder faça. Mas se você não encontrar Jesus lá, você não vai ser transformado. Não é o Legendários que muda a sua vida, é Jesus. Se você não encontrar Ele lá, você não vai ser transformado. São instrumentos, são ferramentas de Deus maravilhosos, mas o que transforma a sua vida é o Senhor Jesus e o encontro com Ele, porque isso eu me transformo em santo e justo. Então não é o que eu faço, é o que Jesus fez naquela cruz. Eu faço porque eu sou, eu não faço para ser. E talvez você não esteja tão convencido disso, você deve estar pensando e falando assim, não é possível, o que eu faço deve contar para alguma coisa, não é possível. Eu passo tanto tempo me dedicando às disciplinas espirituais, isso deve contar para algo. E aí Paulo, respondendo a essa pergunta que poderia surgir, ele continua lá no capítulo 3, no versículo 6, em Gálatas ainda. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Ele vai dizer o seguinte, da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Abraão creu em Deus e assim foi considerado
justo. Versículo 7. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. E aí Paulo começa a falar, até o versículo 14, defendendo isso que ele está nos comunicando. Ele está dizendo o seguinte: olha, você conhece Abraão, certo? Você conhece Moisés, certo? A gente tem uma distância de 400 anos entre Abraão, que veio primeiro, e depois Moisés. Onde foi entregado a lei? Em Moisés. Ou seja, em Moisés Deus chegou e falou assim: olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então, se a gente fosse olhar para o comportamento, sobre aquilo que a gente pode e não pode fazer, isso deveria salvar a gente. Mas Paulo está dizendo: peraí, Abraão que veio antes não tinha nem a lei, ele não sabia nem o que fazer. O comportamento ele não sabia nem como se comportar. Ele foi salvo porque creu. Porque creu. Paulo está defendendo aqui que não importa o que você faz ou o seu comportamento. No final é sobre o que você crê. Você crê que Jesus morreu por você? Então é sobre isso. Então Abraão veio antes da lei, mas ele foi justificado. Deus ele não mudou de ideia. Ele não criou algo novo para nos transformar em santos e justos e salvos. Essa sempre foi a ideia de Deus sobre crer em Jesus. Quando eu busco fazer isso, quando eu busco tentar uma vida sustentada por aquilo que eu faço, e aí se eu faço algo bom, eu sou uma pessoa boa e eu defino a minha vida por isso, Paulo vai dizer aqui que você vive uma vida amaldiçoada. Ele diz isso lá no versículo 10, esse mesmo capítulo. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sobre maldição, pois as escrituras dizem: maldito que não se mantiver obediente a tudo que está escrito na lei. Então, quando eu olho para a minha vida e eu digo que eu sou uma pessoa boa, porque afinal eu faço coisas boas, eu estou sustentando a minha vida no meu comportamento. Ele está dizendo: você vive uma vida amaldiçoada. Por quê? Porque na verdade, o que me traz realmente a santidade e a justiça é a vida que Jesus viveu. Se eu olho para as coisas que eu faço, sustento a minha vida sobre isso, eu vou viver eternamente em insegurança e ansiedade, sempre pensando se o que eu estou fazendo é suficiente. E quando eu não faço, aí eu gero culpa no meu coração. Esse dia eu esqueci de orar, esse dia eu esqueci de jejuar. E aí isso gera culpa no meu coração, porque eu não fiz o que eu deveria fazer e me sustentei pelo meu comportamento. Quando nós falamos de salvação, a salvação significa muito mais do que só perdão. É mais do que isso. A salvação é transformar quem você é e você se torna justo e santo aos olhos de Deus. É como se ele olhasse para você, ele não olhasse mais você, ele olhasse o próprio Jesus. Porque a vida de Jesus foi derramada sobre você. Quando você encontrar Deus lá no final dos tempos, Ele vai olhar para a sua vida e para as listas de pecado, e Ele não vai ver uma lista escrita, Ele vai ver ela toda vermelha, manchada pelo sangue de Jesus e apagada dos seus pecados. Isso é maravilhoso. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu vou abusar aqui de dois jovens que estão aqui, eles não sabiam, eu vou chamá-los, que é o Eric e o Renan. Eu vou chamar eles aqui na frente, que eu vou usar eles como exemplo, já que eles vieram aqui no culto de domingo, né? Podem vir aqui na frente rapidinho, vamos lá. Eric e o Renan. Uma salva de palmas para eles. O pessoal pode preparar o celular aí para filmar. Tô brincando, vai ser de boa, ó. E aí, Eric? Fica ali, Eric, virado para mim. O Renan vai ficar também virado para mim, mas na frente do Eric. O Renan vai ser Jesus, tá? Que é mais forte, né? O que acontece quando nós somos salvos, tá? O Eric é alguém pecador? É, como todos nós. Só que ele foi encontrado por Jesus. E aí Deus olha agora para o Eric, não vendo somente o Eric, mas ele vê o Eric através de Jesus. E aí, enquanto o Eric vive nessa vida, vocês podem andar um pouquinho para lá, ó. Enquanto o Eric vai vivendo e caminhando nessa vida, é a vida de Jesus junto com ele. Então ele é santo, justo, não por ele, mas porque a vida de Jesus está nele. Só que um belo dia o Eric começa a acreditar nas mentiras do inimigo ou de alguém, dizendo: não, você é isso que você faz, você é pecador. E aí ele começa a andar por essa vida cabisbaixo. Pode ficar cabisbaixo, triste. Aí vira para lá agora, Jesus sempre na frente, vai.
ele começa a andar cabisbaixo. Mudou quem ele é, mudou o status que ele é. Não, ele continua sendo santo e justo e amado por Deus, só que ele começou a acreditar nas mentiras. Em vez dele pegar a palavra e o que a palavra diz sobre ele e usar como escudo da fé, ele foi acreditando nessas mentiras do coração. E aí aquilo que ele crê, que ele não é, ele começa a mudar o comportamento dele. Porque aí ele pecou hoje, ele está com culpa na mente dele, porque ele esqueceu quem ele é em Cristo. Aí ele decide não vir à igreja. Ele decide não ir no pequeno grupo, porque ele se sente mal, ele se sente pecador. Mas Jesus está sobre ele, e ele não é isso que ele pensa. E aí quando ele começa a crer corretamente de quem ele é, aí a mudança dele vem. Ele decide vir à igreja não mais para ter algo, mas porque ele sabe quem ele é. E é aqui que ele vai transbordar isso sobre os irmãos. Ele começa a ir no PGM, não porque ele vai ser mais abençoado lá, mas porque ele já é abençoado e ele quer encontrar os irmãos que encontraram a mesma fé que ele tem. Amém? Salva de palmas, muito obrigado, gente. Valeu. Então, aquilo que nós cremos muda a forma que a gente vive. Se você está andando por essa vida, pesando a condenação do pecado sobre você, a mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã, é que você já é amado, santo e justo, não importa o que você fez ou o que você vai fazer. Você acha que Jesus não sabe que você vai pecar no futuro? É claro que ele sabe. Mas mesmo assim ele decidiu te encontrar. Ele sabe de tudo o que vai acontecer, mas ele decidiu te amar, mudar a sua vida. Se a gente pudesse nos salvar por aquilo que nós fazemos, a obra de Cristo não serve para nada. Se algo que você faz, o seu comportamento, a lei, o que você deve ou não deve fazer, conta para alguma coisa, a obra de Cristo não é suficiente. Agora, se a gente descobre que não importa o que eu faço, eu não posso me tirar dessa situação, aí a obra de Cristo se torna tudo para mim. A minha única salvação, a minha única resposta e a minha única esperança. E assim, você pode pensar aí, mas eu já penso assim, eu já creio, será? Quer ver um exemplo prático? Isso acontece muito, de uma forma muito simples. Quando a gente chega para alguém e fala, olha, vamos ser líder de pequeno grupo multiplicador? Aí a pessoa, não, eu não me sinto santo ainda o suficiente. Ou nem me sinto preparado ainda, eu preciso ainda ajustar algumas coisas na minha vida, porque aí sim eu vou estar no patamar, no status espiritual que um líder de pequeno grupo tem que ter. Se você pensa assim, você está se baseando no seu comportamento. Quando na verdade o evangelho nivelou todo mundo é santo, todo mundo é amado, todo mundo é justo. Ou se alguém te chama para um ministério, ou para falar de Jesus, né? É muito comum quando você vai falar de Jesus para alguém que não é cristão, aí a pessoa sempre fala, ela diz assim, mas eu preciso ajustar algumas coisas ainda na minha vida para aceitar Jesus. Eu não sou uma pessoa boa, então eu preciso me tornar bom, para aí sim eu estar pronto para aceitar Jesus. Isso não faz sentido. Porque a pessoa está achando que o que ela faz conta para alguma coisa. É como se a pessoa que estivesse toda suja, quisesse se limpar para tomar banho. Não faz sentido. Você toma banho para se limpar. Quem vai te lavar é Jesus. É Jesus, então pode vir cheio de lama, assim, cheio de sujeira, assim, não tem problema, porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez naquela cruz, e Ele vai te lavar dos seus pecados. Não é o que nós fazemos que torna a gente mais santo e justo diante de Deus, é o que Jesus fez naquela cruz. Nós fazemos porque somos, não somos porque nós fazemos. Mas aí Paulo, ele começa a falar algumas coisas, porque assim, deve valer para alguma coisa o comportamento. Aquilo que eu faço, certo e errado, isso deve ter alguma coisa. Vale para alguma coisa. E Paulo responde isso ainda no capítulo 3, só que lá no versículo 19. Lá no capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: qual era então o propósito da lei? Ou seja, qual é então o propósito de fazer ou não fazer alguma coisa, o que é certo e o que é errado? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, um conflito entre leis e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. A lei, ou o seu comportamento, ou a lista do que você pode e não pode fazer, ela serve para uma coisa. Ela serve para mostrar como você é incapaz de cumprir o que é certo. É como se você fosse no médico e ele fizesse um raio-x da doença. O raio-x vai te curar, gente? Claro que não.
Ele só mostra o quão doente você está, o quão incapaz você é, o quão impotente você é. A cura para a sua vida é Jesus. A lei, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que você não quer fazer, e aquilo que você faz e tem que fazer e o que não deve fazer, isso só está aqui mostrando o quanto você é incapaz de cumprir o que é certo. Você já se planejou para fazer uma leitura bíblica anual e deu tudo errado? Ou você já se planejou para orar todos os dias pela manhã, ou fazer um jejum e nem conseguiu cumprir nem metade? Isso aí não muda quem você é para Deus, mas te mostra o quanto você precisa dele. O quanto você é incapaz de cumprir. A lei é só esse raio-x da doença, de mostrar o quão pecador nós somos e impotentes. Mas a cura, o remédio que vai transformar nossa alma é o próprio Jesus. E a cruz dele sobre nós. Então, mais uma vez, não é o que nós fazemos que nos torna santo e justo. É o que Jesus fez naquela cruz. Eu faço porque eu sou. Eu não faço para ser. E aí a pergunta, principalmente para quem é jovem, adolescente, é: poxa, peraí, vamos chegar numa conclusão aqui bem simples. Se o que eu faço não muda quem eu sou para Deus, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Essa é uma conclusão fácil. Peraí, eu sou santo, justo e amado por aquilo que Jesus fez. Tudo bem, eu posso fazer coisas boas, mas se eu sair pecando, isso não muda nada? A resposta é sim e não. De fato, se você quiser pecar, gente, ninguém vai te impedir de pecar, ninguém vai botar você na prisão ou prender os seus braços e pernas, você vai pecar. Mas Paulo nos responde que a primeira coisa que a pessoa não quer fazer quando se encontra com Jesus, mesmo podendo, é justamente não pecar. Gálatas 5, no versículo 13 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. É estranho porque Paulo está o tempo todo falando para a gente: olha só, não cumpram a lei. Cumprir a lei por obrigação é maldição. Cumprir a lei por obrigação é sustentar vocês no próprio braço, no próprio esforço. O que sustenta vocês é Jesus. Mas aí logo depois, no capítulo 14, ele vem: olha, cumpram a lei. Amem ao seu irmão. Como assim? Não faz o menor sentido. Paulo está nos dizendo o seguinte, ele fala só: se você foi encontrado por Jesus e descobriu quem você é, não importa o que você faz, essa é a primeira mensagem para nos deixar constrangidos e apaixonados. Imagina que eu chego para você e falo: não importa o que você faça, eu amo você incondicionalmente. A primeira coisa é um constrangimento. Como pode ter tanto amor? E a segunda coisa é paixão por aquele que me amou. E aí, o próximo passo para quem se encontrou com esse amor é: tudo bem, não importa o que eu faço, eu continuo sendo santo e justo, amado e filho? Sim, ok. Então agora eu quero descobrir na minha vida como vive alguém que é santo, justo, amado e filho. Como que vive alguém assim? Aí Paulo vai falar: ame a seu irmão, porque isso resume toda a lei. Então quando eu cumpro a lei, quando eu amo o meu irmão, quando eu venho à igreja, quando eu decido ler mais a Bíblia, quando eu quero orar mais, quando eu quero ir para o meu pequeno grupo, quando eu quero jejuar, eu não faço isso para ser algo, para ser mais abençoado. Eu faço porque eu já me tornei alguém assim. E é alguém assim que vive dessa forma. Alguém que é filho, justo, amado e santo. Ele vem à igreja não para ser mais, mas é porque isso que os filhos fazem. Eu leio mais a palavra, não porque a palavra vai me tornar mais justo. Eu leio a palavra porque eu já sou justo. E o justo vive a vida lendo sobre aquele que justificou a vida dele. Eu sou um filho amado e eu não leio mais a palavra, ou nem jejuo mais, ou não oro mais para eu ser mais amado por Deus. Todo o amor que Ele tinha, Ele já derramou sobre mim. Eu leio a palavra porque eu quero me encontrar com aquele que me amou. Eu quero conhecer mais do meu Pai. Eu quero conhecer mais do meu amado que me salvou. É por isso que eu leio a Bíblia. Então, quando eu descubro quem eu sou, como que isso muda o meu comportamento? Quando eu me pergunto: ok, como alguém que é santo, justo e amado e filho vive? Obedecendo a lei. Por amor. Não porque ela vai me trazer alguma coisa nem me salvar, mas porque é assim que um justo, amado e filho e santo vive. É claro que eu não vou conseguir cumprir, eu vou tropeçar. Mas quando eu tropeço, não tem mais uma condenação de pecado sobre mim. Porque eu continuo sendo justo, filho e amado e santo. E aí, acaba aquele pecado onde a gente
aquela condenação onde a gente acaba de pecar e aí eu não me sinto limpo para me encontrar com Deus, aí eu não vou mais orar, eu não vou fazer mais o devocional. Não, é aí que você faz o devocional, porque você se encontra com Ele e você é limpo novamente. Mas não muda o status que você é. Não muda a justiça que está sobre você. Então, quem se encontra com Jesus vive na liberdade de que se por acaso eu pecar, eu sei que eu não mudo para Deus. Eu sei que Ele continua me vendo da mesma forma. Então o Evangelho, ele não te liberta para você fazer o que você quiser. Ele te liberta da culpa e pressão do pecado sobre você. Para que você decida viver por amor. E não mais buscando fazer uma vida de recompensas com Deus. O Evangelho nos liberta para agora que nós somos livres, eu me fazer a pergunta, ok, como alguém que foi liberto vive? Tem que ir para a igreja? Então eu vou. Tem que ir para o PGM? Então eu vou. Não para ser, mas porque eu já me tornei essa pessoa. E é muito interessante que Paulo ele continua a nos falar, e lá em Gálatas 5, 22 a 25 ele vai falar sobre frutos do Espírito. É interessante porque quando nós olhamos para alguém que faz muita coisa, ok? Que se comporta bem, que trabalha muito e rala muito, essa pessoa ela gera resultados, é normal, isso vai acontecer em qualquer área da sua vida. Se você trabalha muito e trabalhar bem, você vai ter resultados no seu trabalho, na sua família, aqui na igreja, seus PGMs vão multiplicar. Mas quando nós olhamos para a palavra, o que ela nos fala sobre fruto, não é o resultado que você gera no teu comportamento. Olha o que ele vai dizer no capítulo 5, versículo 2. Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que gera muito resultado, os PGMs estão multiplicando, no trabalho ela está ganhando mais, a família dela está toda feliz, estruturada, a gente olha para essa pessoa e está vendo, olha os frutos dele. Isso não são frutos, isso são resultados de muito trabalho. Se a gente olha para os resultados e se baseia nos resultados para dizer quem a pessoa é, a gente está fazendo tudo isso que a gente está falando. O que define se uma pessoa está gerando frutos? O quanto ela tem da vida de Jesus nela. O quanto ela tem de Jesus nela, isso é que é fruto de verdade. Então às vezes a pessoa não está gerando nenhum resultado visível, mas aquela pessoa tem a vida de Jesus nela e está gerando todos esses frutos, que todos têm relação com a convivência com o irmão. Então, se nós olhamos para definir, nossa, essa pessoa é bênção, porque ela multiplica muito. Não necessariamente, porque ela pode só estar ralando, se esforçando, suando, ficando cansado, mas os frutos dentro do coração dela não estão sendo gerados. Que isso é que conta. Então Jesus trouxe essa libertação porque a gente nunca ia conseguir cumprir a lei. A gente nunca ia conseguir fazer o mínimo. Então, nós fazemos porque nós somos. Nós não somos porque nós fazemos. Então, eu sou santo, justo e amado porque Jesus morreu naquela cruz por mim. E agora eu faço porque eu amo a Ele, porque eu fui encontrado por Ele, porque eu fui santificado por Ele. Agora eu vivo uma vida que a minha posição diante de Deus não muda, porque eu vivo uma vida sem culpa. Mesmo se eu pecar, eu não tenho culpa, porque eu continuo sendo santo, justo e amado por Deus. Eu vou tentar viver uma vida do maior próximo da santidade possível, tentando me aproximar o máximo possível da lei, tentando cumprir tudo, mas eu sei que eu não vou conseguir, mas ainda bem, porque eu tenho Jesus que me sustenta, e Ele que diz quem eu sou, não é aquilo que eu faço. Então você que está pensando e tendo uma pressão de culpa sobre a sua vida, por causa das histórias que você viveu, dos pecados que você viveu, a palavra nos diz hoje que não importa isso para Deus, porque Ele justificou a sua vida, Ele santificou e Ele te amou. E Ele quer fazer uma nova vida para você, sem culpa do pecado, vivendo uma vida de liberdade, para aí sim viver como alguém que foi alcançado por Ele deve viver. Então a vida, gente, sempre vai ser um conto de falhas. Isso não vai mudar. Sempre vai ser um conto de falhas, mas é um conto de falhas onde Jesus é que me sustenta. Jesus é que está sobre mim, porque eu sou filho, porque eu fui adotado por Ele, não por aquilo que eu faço. Eu sou justo
porque eu fui justificado por Ele, não porque eu oro mais, ou leio a Bíblia, ou venho na igreja. Eu sou santo porque eu fui separado para viver uma vida com Deus. E eu sou amado porque Cristo morreu por mim. Não tem nada a ver sobre o que nós fazemos. Isso é interessante porque imagina se a gente tivesse um Deus que nos ama por aquilo que a gente faz, pela nossa competência, pelo nosso resultado. Quanto que Deus chamaria? Eu sei que Ele me amaria muito pouco, porque eu sou incompetente em muitas áreas da minha vida. Muitas coisas eu preciso mudar. Mas ainda bem que o valor do amor de Deus sobre nós está a partir do que Jesus fez naquela cruz. E isso é maravilhoso. Não me dá a liberdade para eu continuar incompetente, mas me dá a liberdade que, apesar disso, eu posso continuar sendo amado, justo e santo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar.